8 de abril. Estou com você e cuidarei de você. Sou seu companheiro e provedor. A questão é se você está comigo. Ainda que eu nunca o abandone, você pode me abandonar, simplesmente me ignorando, pensando ou agindo como se eu não estivesse ao seu lado. Quando você se sentir distante em nosso relacionamento, reconhecerá o problema. Meu amor por você é constante. Sou o mesmo ontem, hoje e para sempre. É você que muda como a areia instável, deixando que as circunstâncias o joguem para um lado e para o outro. Quando se sentir distante de mim, sussurre o meu nome. Esse gesto simples abre seu coração para a minha presença. Fale comigo num tom amoroso. Prepare-se para receber meu amor, que flui eternamente da cruz. Eu me deleito com você, se abre. Eu me deleito quando você se abre para mim. Bom, boa noite. Vamos fechar nossos olhos, nos acalmar a mente, o coração e agradecer por estarmos aqui reunidos hoje. Agradecer a toda a espiritualidade amiga presente que nos inspira e nos guarda. E agradecer também pela nossa saúde, em primeiro lugar. Obrigada, Pai, por estarmos reunidos em Teu nome mais uma noite e que possamos aprender ainda mais sobre o Evangelho de Cristo, do nosso amado Mestre, que possamos colocar dentro da nossa mente, dentro do nosso coração, e poder plantar essa sementinha, fazê-la crescer, e que possamos espalhar essa Tua palavra, essa Tua boa nova, para todos os corações que estão precisando, para a gente e para todos que estão ao nosso redor. Muitos estão precisando, e que possamos ser sempre, Pai, esse pontinho de luz, essa ajuda, esse auxílio, que possamos ser ajudados, mas que também a gente saiba ajudar, a gente saiba auxiliar sempre nossos irmãos também. Muito obrigada por estarmos aqui e por estarmos dando início a mais uma noite de Evangelho. Assim seja. Assim seja. Quem gostaria de abrir o Evangelho hoje? Levanta o dedinho. Preciso de voltar. Luciana, Lívia, Luciana. Vai, Lu. Capítulo 8, item 8. Verdadeira pureza. Mãos não lavadas. Então os escribas e fariseus que tinham vindo de Jerusalém se aproximaram de Jesus e lhe disseram: por que vossos discípulos violam a tradição dos antigos? Pois eles não lavam as mãos quando tomam suas refeições. Mas Jesus lhe respondeu: por que vós mesmos violais o mandamento de Deus para seguir a vossa tradição? Pois Deus fez este mandamento: honrai vosso pai e vossa mãe, e este outro, que aquele que disser palavras injuriosas ao seu pai ou sua mãe seja punido de morte. Mas vós outros vos dizei: todo aquele que tiver dito ao seu pai ou à sua mãe, toda oferenda que faço a Deus vos é inútil, satisfaz a lei, ainda que depois disso não honre nem assista seu pai ou sua mãe. E assim tornastes inútil o mandamento de Deus por vossa tradição. Hipócritas. Isaías bem profetizou de vós quando disse: esse povo me honra com os lábios, mas seu coração está longe de mim. E é em vão que me honram, ensinando máximas e ordenações humanas. Deus, tendo chamado o povo, ele lhe disse:
Escutai e compreendei bem isto. Não é o que entra na boca que enlameia o homem, mas o que sai da boca do homem. O que sai da boca parte do coração e é o que torna o homem impuro, porque é do coração que partem os maus pensamentos, os homicídios, os adultérios, as fornicações, os furtos, os falsos testemunhos, as blasfêmias e as maledicências. Estão aí as coisas que tornam o homem impuro. Mas comer sem ter lavado as mãos não é o que torna um homem impuro. Então, os seus discípulos, se aproximando dele, lhes disseram: Sabei que os fariseus, tendo ouvido o que acabais de dizer, disso se escandalizaram? Mas ele lhes respondeu: Toda planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada. Deixai-os, são cegos que conduzem cegos. Se o cego conduz um outro, ambos caem no fosso. São Mateus, capítulo 15, versículo de 1 a 20. Enquanto ele falava, um fariseu pediu-lhe que jantasse em sua casa, e Jesus, para lá se dirigindo, colocou-se à mesa. O fariseu começou então a dizer para si mesmo: Por que não lavou as mãos antes de jantar? Mas o Senhor lhe disse: Vós outros, fariseus, tendes grande cuidado em limpar o exterior do copo e do prato, mas o interior de vossos corações está cheio de rapinas e de iniquidades. Insensatos que sois, aquele que fez o exterior não faz também o interior? São Lucas, capítulo 11, versículo 37 a 40. Os judeus haviam negligenciado os verdadeiros mandamentos de Deus para se apegarem à prática do regulamento estabelecido pelos homens e dos quais os observadores rígidos faziam casos de consciência. O fundo muito simples acabaram por desaparecer sobre a complicação da forma. Como era mais fácil observar os atos exteriores do que se reformar moralmente, lavar as mãos do que limpar seu coração, os homens se iludiram e se acreditaram quites para com Deus, porque se conformavam com essas práticas, permanecendo como eram, porque se lhes ensinava que Deus não pedia mais do que isso. Por isso o profeta disse: É em vão que esse povo me honra com os lábios, ensinando máximas e ordenações humanas. Ocorreu o mesmo com a doutrina moral do Cristo, que acabou por ser colocada em segundo plano, o que fez muitos cristãos crerem, a exemplo dos antigos judeus, sua salvação mais assegurada pelas práticas exteriores do que pelas da moral. É a essas adições feitas pelos homens à lei de Deus que Jesus fez alusão, quando disse: Toda planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada. O objetivo da religião é conduzir o homem a Deus. Ora, o homem não chega a Deus senão quando está perfeito. Portanto, toda religião que não torna o homem melhor não atinge seu objetivo. Aquela sobre a qual se crê poder apoiar para fazer o mal ou é falsa ou falseada em seu princípio. Tal é o resultado de todas aquelas em que a forma se impõe sobre o fundo. A crença na eficácia dos sinais exteriores é nula, se não impede que se cometam homicídios, adultérios, espoliações, calúnias e de fazer mal ao próximo, em que quer que seja. Ela faz supersticiosos, hipócritas e fanáticos, mas não faz homens de bem. Não basta, pois, ter as aparências da pureza, é preciso, antes de tudo, ter a pureza do coração. Que texto bacana! E interessante ficar esse texto para mim hoje, né? Porque é muito recorrente assim a gente ver as pessoas usando o nome de Deus, a religião que praticam, para se dizerem pessoas corretas, né? É o exterior. O íntimo mesmo, a gente não está vendo. A gente vai ver nas atitudes, né?
nas atitudes para com o próximo, no respeito para com o próximo, na caridade praticada no dia a dia. Esse é o verdadeiro sentido de uma religião, é quando você se transforma, quando você entende, quando você estuda, quando você quer mais, conhecer mais. Muito interessante quando ele fala desse exterior, muito bem aprumado, dessa metáfora que ele usa das mãos não lavadas, né? O que é você lavar a mão antes de comer? Isso não quer dizer que você é uma pessoa limpa por dentro. Você está limpando o exterior. E por dentro, como é que está? Você purifica, você limpa, você observa em que lugares estão sendo acumulados sentimentos, ódio, rancor, preconceito. Isso tudo é que deve ser limpo. As mãos não querem dizer muito sobre o que a pessoa carrega dentro de si. Tem muito a ver com a educação, sim, que recebe e tudo mais. É importante também, mas não é o principal. É um texto longo, tem muitas coisas interessantes para serem faladas sobre ele, mas o que me vem é isso. Essa mensagem de que não basta você ter um discurso, não basta você ter na ponta da língua ali passagens da Bíblia, não basta isso. Você precisa se aprofundar mais, você precisa olhar para você, parar de olhar tanto para o outro, olhar para si mesmo, se melhorar. Esse é o fundamento que deveria ser, né? As religiões, ele fala aqui sobre as religiões. Se a religião vai contra, acho que foi até ontem que eu estava falando isso, essa lei maior que é a lei do amor, se os seus atos estão baseados contrário ao amor que Jesus prega, então já é por aí, já está tudo errado. E tem religiões que sim, pais supersticiosos, hipócritas, fanáticos. A gente vê muito isso. E a gente precisa também se policiar quanto a isso. O espiritismo, eu acho que não traz o fanatismo, mas traz a curiosidade exacerbada, né? Traz, às vezes, uma superioridade, um ego. A gente vê muito isso também no círculo espírita, com os médiuns, né? Então, também fica esse alerta para que a gente não cuide só do exterior, procure essa reforma íntima que ela, sim, ela é a verdadeira pureza, né? É isso. Fiquei sem poder falar aqui, socorro. Quem mais gostaria de falar do nosso estudo de hoje? Lívia. Não, essa leitura, nossa, muito boa mesmo, e também tudo que a Lu falou, e muito, sim, fala de essência, né, basicamente. Me lembrou muito do estudo ontem do NEP, né, do que a gente carrega dentro da gente, né, dos nossos frutos, né, além das nossas ações. Mas porque às vezes você está fazendo uma ação boa, por exemplo, né? Eu dei até esse exemplo ontem no NEP. Às vezes você está lá fazendo caridade, está todo mundo, que lindo, a Lívia fazendo caridade, doando cesta básica, mas no meu pensamento eu tô, que saco, quero ir embora daqui, tenho compromisso daqui a pouco, entendeu? Então você não está lá de peito aberto, né? De coração aberto. Você está lá porque é uma obrigação, entendeu? A caridade não vai deixar de ser feita, as pessoas vão ser ajudadas, mas e você, entendeu? E o seu sentimento em relação àquilo? Então, muito vai da nossa essência, né? Do que a gente está fazendo, né? Fazer de coração aberto mesmo, sem pretensão de ter algo em troca, né?
né, ao máximo possível, a gente não pensar que eu estou ajudando fulano, então eu sou uma boa pessoa, tal. Tentar ao máximo se distanciar disso, né, que nos leva ao orgulho, à vaidade. E também em relação a esse molde, né, porque eu vejo assim, eu já tive exemplos, né, próximos de mim, de muitas pessoas que às vezes migram de religião em religião ou de igreja em igreja, né? A religião evangélica, por exemplo, né? A gente sabe, né? São várias igrejas, né? Eu posso fazer parte da Universal, da Batista, enfim, né? A gente sabe disso. Então, eu tive experiências com pessoas que ficavam migrando de lugar para lugar e você notava que não era questão de que o lugar não era bom ou de que tinha alguma coisa errada. Não tinha, mas a pessoa não queria se moldar aquilo, né? Então, ela simplesmente, gostei muito daqui, vou sair, entendeu? E ficava nesse vai e vem, né? De religião, de igrejas, de templos, enfim. Então, a gente também tem que procurar nos moldar, né? A nossa melhora também é muito disso. A gente nunca vai achar um lugar perfeito, uma religião perfeita. Essa religião, o espiritismo, supre todas as minhas necessidades, por isso que eu estou aqui, que isso, que aquilo. Não, vai ter momentos que o espiritismo vai entrar em conflito com você, e isso que é bom, né? Que vai fazer você questionar, vai fazer você correr atrás. E aí é que está a nossa essência, né? De sempre procurar nos adaptar, nos moldar, sempre, e não simplesmente as coisas de fora, né? Atender às minhas necessidades. Isso a gente não pode ver nesse sentido, né? A gente que tem que buscar sempre, que tem que correr atrás, não podemos ser egoístas a ponto de achar que o mundo está girando ao nosso redor e que as coisas têm que se moldar, né? Ao meu bel prazer. Então, muito disso fala também da nossa essência, né? Da gente sempre estar nessa busca, né? De melhoramento. E o melhoramento dói, ele não é uma coisa maravilhosa que acontece, uma coisa mágica, não. A gente vai entrar em conflito com muitas coisas internas, com muitas coisas nossas, né? Então, por isso que muita gente, infelizmente, né? Desiste um pouco, porque dá medo, né? Dá medo a gente passar por esse enfrentamento, né? Da gente pegar lá no fundo e saber como é que é a nossa essência mesmo, como é que é a essência da Lívia, como é que é a essência da Suzana, da Luciana, enfim, pegar lá no fundo, entendeu? Isso dói, sabe? Da gente falar, eu sou isso, eu sou aquilo, entendeu? Então, a gente tem que estar sempre com o coração muito aberto, né? Para a gente tentar ao máximo se melhorar e também não ficar se martirizando, né? Por exemplo, não sei, eu me sinto muito egoísta. Não é por causa disso que eu vou ficar me martirizando. Eu sou egoísta, eu sou egoísta. Não, é tentar melhorar, entendeu? A gente está aqui para isso. Então, por isso que a gente tem que tomar muito cuidado, né? Com esse negócio, né? Que a leitura fala do interior para o exterior, né? O que a gente está fazendo com esse intercâmbio, né? A gente está fazendo da melhor maneira ou a gente está absorvendo coisas ruins ou colocando coisas ruins para fora, né? E às vezes até fazendo mal para a gente em primeiro lugar e para os outros, né? É sempre essa autoavaliação, né? Que a gente sempre fala aqui. Por isso que é muito mais fácil a gente cuidar do externo do que do interno. É mais fácil, mas, né, numa hora não vai adiantar só cuidar do externo, o interior também vai chamar, né? Então era isso que eu queria falar. Alguém mais gostaria de falar do nosso estudo de hoje? Eu acho que a Lívia e a Luciana falaram muito bem, né? É um texto muito lindo, que fala tanto da moral, né, que está lá dentro, quanto do exterior, né? E no texto diz, quem pretende seguir os ensinos de Jesus, precisa o quê? Precisa estudar.
mas precisa trazer para o seu dia a dia aquilo, né, que você está estudando, através dos seus esforços. E quando a Luciana fala assim, porque às vezes a gente também, né, nós espíritas, podemos nos sentir superiores, o ego, concordo plenamente. Ontem mesmo aconteceu uma situação e hoje também eu estava conversando com a minha mãe sobre isso. A Márcia estava, né, Lívia? A Márcia estava triste porque tinha morrido uma pessoa conhecida dela, né? E aí eu senti de falar assim, Márcia, eu não conheço essa pessoa, mas eu estou sentindo que, tipo, a gente está aqui por alguma coisa, né? Para aprender, para poder evoluir, para poder progredir. E quando a gente conclui, né, a nossa etapa, deu tudo certo no nosso planejamento, a gente está na hora de voltar para o nosso verdadeiro lar, né? Eu senti de falar isso. Porque o nosso verdadeiro lar é no plano espiritual e lá os amigos espirituais que estavam torcendo por ela para que desse tudo certo aqui no plano reencarnatório dela, estão lá esperando ela, cheio de saudade e tal. Falei isso, aí ela falou assim, mas eu estou, né, sentida, eu estou triste, a gente sabe de tudo isso, e na hora de falar é muito bonito, a gente sabe, né? Mas a pessoa precisa, a gente espírita, a gente quer botar tudo na lógica, tudo. A gente não pode ser muito racional, né? Como a Luciana falou, não pode se sentir superior e colocar e saber dar explicações para tudo, né? Essa parte de dar explicações para tudo, o espírita ele peca um pouco, né? Não, porque aconteceu isso por causa disso e disso. Então tá tudo bem, tinha que ser assim. Nós somos humanos, né? Nós não podemos perder essa empatia, né? O espírita não pode perder essa empatia. Alguém abriu o microfone? Quer falar, Lívia? Não, a gente não pode perder a humanidade, né? Entendeu? Isso, a gente não pode perder a humanidade, não pode perder essa empatia, não pode achar que tudo tem solução e a causa. A gente sabe de tudo isso, mas na hora, por exemplo, a gente não pode expor de uma maneira assim, numa rede social, por exemplo, porque a gente pode causar uma confusão, porque a outra pessoa não vai entender nada. E é bem complicado essa parte assim do espírita em relação a certas coisas, né? A gente tem que tomar muito cuidado. A gente tem que se compadecer, né? Colocar sempre a questão da empatia mesmo e não ser tão lógicos, né? A gente sabe de tudo isso, sabe da lei da causa e efeito, sabe que nada é por acaso, que não cai uma folha de uma árvore que Deus não saiba, que não acontece nada por acaso mesmo, que não tem uma bala perdida, que a gente sabe de tudo isso, mas na hora de a gente se expor, a gente tem que tomar cuidado com isso. Eu gostei muito do finalzinho, né, que fala a finalidade da religião conduz o homem a Deus. Quer dizer, lá na frente, né, no futuro, não vai existir uma religião, espírita, evangélica. Não, acho que vai juntar tudo só e vai ser a lei do amor, entendeu? A finalidade da religião é conduzir o homem a Deus. Então não vai existir uma religião só, vai ser tudo mais, né? Esse finalzinho aqui também, não é suficiente ter aparências da pureza, né? Porque às vezes a pessoa está lá dentro da religião dela e aparentemente é a pessoa mais pura, né? É necessário, antes de tudo, ter a pureza do coração. Só Deus sabe o que vai dentro do nosso coração, né? A nossa intenção. Então, que a gente todo dia preste atenção nessas palavras, né? Que a gente tenha a pureza do coração, que a gente continue estudando, sim, a palavra de Deus, continue levando para o nosso dia a dia, nos esforçando para diminuir as nossas más inclinações todos os dias, e que a gente fique cada vez com o coração mais puro, né? Não ter só essa aparência pelo lado de fora. A gente precisa,
Deus sabe o que está lá dentro. Então, a gente vai enganar quem? Eu posso enganar a Lívia. Deus eu não vou enganar. Alguém mais quer falar alguma coisa do nosso estudo de hoje? Essa Eu não coisa tenho da... certeza. Pode falar. Não, eu só ia dizer que eu acho que a Silvia ia falar antes, mas eu não tenho certeza absoluta. Não, pode falar, Luciana. Não, essa coisa do espírita, né? Vamos trazer pra gente, porque essa coisa da aparência é muito sério, gente. Eu já fui em centro espírita aqui, só porque eu não estava de branco, quase que eu não entrei. E assim, gente, você tem que estar muito antenado no interior. E também nós espíritas, às vezes a gente vê as pessoas, por exemplo, passando por dificuldade, a gente vê, o julgamento já vem, a pessoa fez alguma coisa, ela está pagando isso aí, não sei. Não, a gente não sabe de nada, a gente não sabe de nada. A gente tem que se policiar muito em relação a isso. O exterior não quer dizer nada, né? Então, que a gente fique mais atento a isso. Agora é assim. Na verdade, eu não levantei minha mão, mas assim, já que a dona Antônia achou que eu queria falar, não, eu concordo, assim, tudo que vocês falam faz muito sentido para mim. A religião, ela é religação, né? A origem da palavra é religare, quer dizer, religação com Deus. Daí vem a palavra religião. Então, assim, eu acho que quando a gente busca uma religião, a gente quer se conectar com alguma coisa. O ser humano tem a necessidade de se conectar com alguma coisa que lhe faça bem. Eu acho que essa é a ideia quando a gente procura uma religião. Mas existem esses entraves, né, de quando a religião que a gente segue, às vezes, toda a religião é seguida por pessoas, e pessoas são falhas, então, assim, a gente prestar atenção no que a gente está seguindo, e por que a gente tem uma religião. E se a gente, de repente, percebe que não é aquela que a gente se sente acolhido, tudo bem procurar uma outra. A gente não tem que acertar da primeira vez. Essa outra questão que vocês falaram sobre a aparência, esse texto fala sobre a verdade, né? Qual é a verdade que tem dentro de você? E qual é a preocupação que você tem, às vezes, mostrar essa verdade, né? Você está preocupado com o julgamento do outro, por que você está tão preocupado com o julgamento do outro? Se o que importa, no fim, é você, a tua evolução. Você vai prestar contas de você mesmo, sobre você, não é sobre o outro. Então, realmente, não importa, né? Não importa se você vai à missa todo domingo, se você dá o dízimo, mas se você sai da igreja e você fala mal de alguém, ou se você não faz, você deixa de fazer o bem, né? Qual é a tua atitude? Não é porque você é uma pessoa que segue uma religião que necessariamente você é uma pessoa que não precisa fazer mais nada. Não é um manual, né? Eu conheço pessoas que não seguem religião nenhuma, e são boas pessoas, porque elas estão nesse caminho do fazer o bem, do amor ao próximo e do não julgamento. Pelo menos não se preocupar tanto com o que o outro está fazendo na vida dele. Eu acho que, então, assim, focar no que é importante para o nosso crescimento. Acho que era isso. Eu achei tão interessante essa parte. Esse texto é maravilhoso mesmo, é lindo. Tão interessante essa parte que a Luciana falou sobre olhar para dentro, o interior e se conectar, sentir. É tão interessante. Já pensou se a maioria, pelo menos, dos seres humanos fizessem isso? Se sentir participando de um todo, essa coisa assim. Tá indo devagar, mas está indo, né? Está aumentando o tipo de as pessoas que estão fazendo, tentando, pelo menos. E isso significa que está melhorando aos poucos. Mas ainda existe tantas pessoas assim fanáticas, é tão pesado isso. Infelizmente ainda está cheio disso. Bom, estamos chegando nos nossos momentos finais, nosso tempo já está bem avançado. Alguém quer falar mais alguma coisinha, um minutinho? Não, né? Quem gostaria de fazer a nossa prece final hoje? Ah, Lu, faz aí, Luciana. Pode? Show. Vamos lá. Vamos fechar os nossos olhos. E
e permanecer nessa conexão com o alto, com Jesus, com essa energia de amor que nos envolve, que está presente no nosso lar, nesse momento. A nossa egrégora, os nossos anjos, guardiões, os nossos mentores, todos presentes, nos auxiliando nesse estudo. É uma honra para todos nós recebê-los aqui. Agradecemos a oportunidade, agradecemos todas as realizações que nos são possíveis e cabíveis todos os dias de nossa vida. Temos a oportunidade e nós estamos aqui acessando uma delas, que é esse estudo, cada um trazendo as suas ideias. Isso é muito bom e agradecemos. Pedimos humildemente que nossas águas sejam fluidificadas, que sejam energizadas com essa luz que vem diretamente da fonte, para nos revigorar, nos purificar, nos limpar, para fortalecer a nossa fé, para expandir o amor que tem dentro dos nossos corações, através dos nossos pensamentos e palavras, para que a gente possa alcançar níveis mais elevados de consciência. Obrigada, Jesus, por tua presença. Nos conduza durante a nossa jornada. E mesmo que os dias desafiadores venham, que a gente se lembre de chamar por ti, por toda essa falange de luz que nos protege, nos encoraja. Que tenhamos sempre essa lembrança dentro de nós pulsando, para que a gente não desista, e que a gente não deixe as pessoas perto da gente também desistir, que a gente possa inspirá-las. Oro por todos os enfermos, por todos que estão internados em hospitais, por todos que precisam desse auxílio em saúde, seja ela física, mental, espiritual ou emocional. Sejamos todos amparados por essa misericórdia divina. Precisamos muito. Esteja conosco hoje e sempre. Louvado seja. Graças a Deus. Graças a Deus. Vamos tirar nossa foto. Maravilhoso nosso estudo, hein? Arrasamos. 1, 2, 3 e sorrindo. Pronto, pode se mexer. Um beijo, gente. Até amanhã, se Deus quiser. Tchau.